Dani, e quando que você deu esse estalo de falar, meu, acabou o CLT pra mim e eu vou empreender? Boa. Quando você tirou esse medo aí? Então, olha Foi só. necessidade? Hã? Foi necessidade. No primeiro momento, porque tiveram 2 momentos. Então, lá atrás, quando eu morava no Paraná ainda, Que lugar do Paraná? Toledo. Hum. Já ouviu falar? Oeste do Sim, Paraná? sim. Eu perguntei porque eu sou de Paraná também. Jura? Eu sou de Maringá. Louco, Norte sério? do Paraná, é. Dá 350 quilômetros, É perto, pertinho. Então, é de Toledo. Eu achei que você era de Rolândia, cara. Lá no Paraná. Pô, continua, Dani, continua. É sério? Não, É continua. sério, eu achei que você era de Rolândia. Não. O meu primeiro momento como empreendedora foi essas viradas que acontecem, né? Então, acho que uma curiosidade aí sobre a minha vontade de ensinar, né? Então, eu me formei em engenharia de produção, fiz a segurança do trabalho e na empresa que eu trabalhava eu era a única engenheira. Então, eu falei assim, vamos pegar os engenheiros e trazer de estagiário para a fábrica. Legal. Trouxe eu que assinava os contratos. E eu comecei a ver aquele monte de engenheiro ali que iam se formar, gente, querendo ter uma cadeira e uma mesa, né? Não queria ir lá pro almoxarifado, não queria aprender como que carregava uma chapa, e ainda discutia comigo. Eu falava assim, eu não tô fazendo engenharia para carregar chapa. Eu tô fazendo engenharia para ter uma mesa, uma cadeira num ar-condicionado. Eu falei, minha filha, muito bom. Caramba, o estagiário tava voando, hein? Eu era mais humilde na minha época. Nossa, eu tirava cópia. Eu já... Tinha boa. Aí, gente, eu ia lá pro meio do almoxarifado contar parafuso. Quem nunca? Contar parafuso. Inventário de final de ano, quem nunca? Separar parafuso, conheço tudo. Tanto que depois fui dar aula de processo de fabricação. Tá vendo? O trabalho real, né? Aprendi sobre solda. Porque eu tava lá dentro da fábrica o tempo todo. E com essas minhas andanças, esses meus movimentos, eu comecei a ver o quê? O engenheiro precisa aprender isso. Porque lá na faculdade ele não tá aprendendo. Falei, quero ser professora. O que eu preciso fazer para ser professora? Aí eu me formei na PUC Paraná, lá em Toledo tem um campus da PUC. Abriu uma vaga para professor na PUC. Falei, tá aí a oportunidade, vou me candidatar. O que precisa? Precisa ter mestrado. Bom, onde que eu vou fazer mestrado? Em engenharia de produção. Não tinha. Em Toledo não tem mestrado em engenharia de produção. Ou eu vinha para São Paulo, ou eu ia para Santa Catarina, né, para a UFSC. Falei, não vai rolar nesse momento. O que tem? Tem mestrado em engenharia química. Falei, é esse negócio que eu vou fazer. E aí, olha como o universo conspira. O professor, o meu orientador do mestrado, ele fazia um projeto lá dentro na fábrica que eu trabalhava. E eu conversei com ele a respeito, né? Falei, olha, isso, aquilo, como que funciona, o mestrado, tem interesse, quero ser professora, tal. Falei, Dani, tem uma vaga na minha equipe do projeto de pesquisa, e eu trabalho com desenvolvimento de produto. Então, mais a ver com a sua área de engenharia de produção. Falei, excelente, o que eu preciso fazer? Fiz as provas, tudo, passei, entrei. Fiz o mestrado, fui dar aula na PUC. Legal. E aí eu fiquei 4 anos sendo professora universitária. Gente do céu, isso é uma história essa é uma história isso é um outro próximo. podcast. Porque, ó, esse foi desafiador, hein? Eu imagino. Foi desafiador. Eu tinha 25 anos. Dando aula, a mesma idade. Eu tinha alunos da minha idade. Eu lembro que a primeira turma que eu peguei foi uma turma de 5º ano. E quando esse 5º ano estava no primeiro, eu estava saindo da universidade. Então, eles me conheciam, porque eles eram meus calouros. Olha a responsa e o atrito. Sim, sim. Né? Porque eu estava voltando como professora, alguém que era veterana. Então, no primeiro semestre, eu tive, assim, desafios grandes, né? De comunicação ali com eles, tendo que me posicionar como professora. Sim. Mas deu tudo certo. E eu levava muito essa pegada, sabe? O engenheiro, ele se forma para ser gestor. Vocês têm que aprender a se comunicar, vocês têm que aprender a falar a língua do chão de fábrica, vocês têm que aprender a se comunicar com o diretor, com o gerente, porque é isso que você vai fazer como engenheiro. Então, foi aí que... Eu falo que
engraçado, né? E eu achava que eu não me comunicava. Eu não tinha essa visão, essa percepção. Mas desde sempre eu tinha essa visão que as pessoas precisavam fazer esses meios de campo, né? Então, bem bacana aí essa questão da universidade, né? Aí corta. Como eu estava dando aula, eu tive problemas lá na fábrica, né? Porque eu comecei a ter atrito com o diretor, dono da empresa. Eu falei assim, preciso ter um outro negócio, preciso ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer consultoria de segurança. Só que, o que acontecia? Você mora numa cidade pequena, onde todo mundo te conhece, como que funciona? Indicação. Ah, a Dani faz, a Dani trabalha com isso. Então, eu não precisava me vender. Eu não precisava vender meu trabalho. As pessoas compravam porque me chamavam, né? Por indicação, porque me conheciam aonde eu morava. É uma coisa fluía. E eu não entendia que era necessário vender, porque eu tinha preconceito da venda, como todo mundo tem, né? Eu vender? Jamais. Eu não sirvo para vender. Eu não sirvo para isso. Ó, os bloqueios. Ok. Me mudei. Vou ver. Agora a gente corta. Vem para quando eu mudei para Campinas. Vim para Campinas, cheguei aqui, não conhecia ninguém, nada. Falei, bom, tenho que procurar trabalho. E aí, foi aonde eu fui atrás, eu comecei a participar de associação comercial, onde todo mundo vai, né? Vou na associação, vou lá, vou conhecer pessoas nesses lugares. Só que eu não sabia falar, o que falar, como falar. Porque eu não tinha organizado o que eu fazia. Qual era a solução que eu entregava? Eu não tinha indicadores, gente, lá no meu ambiente de trabalho. Porque quando eu comecei, eu sabia fazer PPRA. Eu sabia fazer um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade, mas eu não sabia fazer gestão. Então, eu não sabia que se eu implantasse alguns indicadores de acidente, de absenteísmo, e acompanhasse aquilo ali, com o tempo eu ia conseguir ver uma redução. E aí eu ia ter um resultado. Eu não sabia. Então, como que eu ia apresentar resultado? Não tinha. Então, era bagunçado, né? Tanto que esses sistemas que tem hoje, aí, até a Ciclope é muito legal por isso, né? Sim. Porque você tem Facilita muito. indicador. Faz pra Tem você. o dado, né? Você tem. Só que tem muita gente que não sabe usar Sim. indicador e nem conhece indicador. E eu tenho visto muito isso nas empresas de consultoria que, né, eu dou assessoria. O pessoal não conhece indicador. Então, por isso que não consegue vender o documento, por isso que não consegue vender a consultoria, porque não sabe apresentar resultado. Então, olha como, né, a gente tem uma lacuna muito grande. Sim. Robinho uma vez foi criticado porque ele fez um post, se não me engano, falou aqui ao vivo, sobre a importância de controlar a taxa de frequência de gravidade. E o pessoal, não, esse indicador é reativo, que não sei o quê. Não entenderam nada que ele falou, sabe? Tiraram totalmente de contexto o que ele falou. Sim. E aí ele tentou explicar de novo por conta do FAP e tal, mas eu falei, não, deixa pra lá, vai. FAP é uma coisa que as pessoas não conhecem. E é o nosso maior indicador de resultado. Sim. E você fala assim, parece que... já fiz várias palestras de FAP é a praia do Robinho, E você vai falar pro cara e tal. Mas qual que é o problema do FAP? Ele tá na mão do RH. Ele não tá na mão da segurança. Tá. Isso, dentro da empresa. Quem conseguir romper essa bolha do FAP com a galera de recursos humanos, né, explicar que é uma coisa, porque é o imposto dentro da folha lá e tal, da parte de tributo. Quem furar essa bolha, o cara tá milionário. Mas aí sabe o O cara que acontece, tá milionário. Robinho? Sabe o que acontece? A comunicação. O engenheiro e o técnico de segurança tem que sair da sala, tem que sair da mesa e conversar com essas pessoas. Tem que sair da posição de polícia, de fiscalizador, para amigo. Eu sou uma pessoa como você. Eu gosto do salgadinho também, eu como bolo, viu? Pode me chamar pro aniversário, pra confraternização ali. O RH sempre tem um bolinho, hein, velho? Sempre tem um bolinho ali na RH. Mês do aniversariante. Não, é mês do aniversariante, é aniversário ali, é dia de pagamento. Eu vou no RH ali pegar uns bolinhos de vez em quando, um cafezinho Mas preto. é isso, sabe?
Olha aí, ó. O que você faz? Eu vou lá no RH ver. Isso. Você vai até movimento, gera movimento. Exato.